Vamos começar a nossa aula. A nossa aula vai até às 19h40. Na quarta-feira da próxima semana daremos continuidade, ok? Vou só deixar algumas notas. Eu não sei se estão todos familiarizados com o Zoom. Eu também vou aprendendo cada dia que uso. Portanto, vamos todos aprendendo. Para que não haja muito ruído enquanto falamos, vocês têm a possibilidade de desativarem o vosso microfone, ok? Tem lá uma função para desativarem o vosso microfone. E quando quiserem falar, intervir, para colocar uma dúvida, alguma questão, vocês têm a possibilidade também de levantar a mão. Há uma função para levantar a mão, ok? Podem levantar a mão. E nesse caso eu dou a palavra à pessoa que tiver necessidade de intervir. Nas próximas aulas vamos já também começar a partilhar documentos. Eu parto do princípio de que vocês receberam o material que eu enviei para o WhatsApp, certo? Relativo ao domicílio. E vamos ter aqui que conjugar um bocadinho os métodos. Quanto melhor for a vossa preparação prévia, creio que melhor serão as aulas em termos de entendimento. Para já, nós o que vamos fazer é ter aulas expositivas, como aquelas que temos nas aulas presenciais. A partir da próxima semana, vamos reservar os primeiros minutos para que vocês possam colocar as dúvidas que tiverem. E partimos para a segunda parte da aula, que vai ser mais expositiva, sem embargo de, havendo dúvidas, vocês poderem colocá-las ao longo da exposição. Ora bem, o tema da aula de hoje é domicílio. Se alguém puder informar aos colegas no grupo do WhatsApp que a aula já começou, ficaria agradecido, porque infelizmente não somos muito pontuais no horário. Ora bem, como eu dizia, a nossa aula de hoje tem como tema o domicílio. Nós, quando falamos de domicílio, estamos a falar em particular das pessoas singulares. Mais tarde, segundo semestre, não sei como é que isto vai ser, aliás, neste semestre ainda, vamos falar também das pessoas coletivas, mas isto é uma outra questão. As pessoas coletivas também têm um paralelismo nesta questão e em sede própria falaremos não de domicílio, mas sim de sede. Ora bem, voltando, como dizia, o nosso tema é o domicílio e está relacionado com as pessoas singulares. Pessoas singulares, como já vimos, são o centro gravitacional do direito. O direito gira em torno das pessoas, as pessoas humanas. Já vimos a partir de que momento a personalidade jurídica se adquire, personalidade jurídica que é o tal que nos permite ser um centro de imputação de direitos e obrigações. A esta altura saberão igualmente o que é capacidade jurídica de gozo, a possibilidade de figurar como sujeito nas relações jurídicas, nas situações jurídicas relacionais, ainda que não sejam, mas, ou seja, participar como num negócio jurídico, artigo 67, número 67 do Código Civil, e também já saberão, a esta altura, a questão relativa à capacidade jurídica de exercício, que já não se trata de figurar, mas sim de praticar os atos, ou seja, todos aqueles elementos que envolvam a prática direta dos atos, quando a pessoa possa praticar diretamente os atos relativos a um negócio jurídico. Ou então escolher uma outra pessoa que possa fazer isso por elas. Como dizia, vão-me perdoar, eu alguns momentos vou parar um bocadinho, só para ir adicionando os vossos colegas que estão a entrar e são todos bem-vindos. As pessoas singulares, se repararem, cada um de nós tem as suas vidas. Um é advogado, outro é carpinteiro, outro é serralheiro, jogador de futebol, um não trabalha,
um é estudante, é menor, vive com os pais, ainda está a crescer. E tal. Cada um tem a sua vida. E nesse percurso, neste processo, nós temos estado em vários locais. Por exemplo, neste preciso momento, cada um de nós está num lugar. Qual é a relevância que este lugar tem para o direito? Eu, por exemplo, estou no escritório onde trabalho como advogado. Há quem, neste momento, possa estar em casa. Há quem, neste momento, possa ter parado o seu carro para assistir à aula. Como vem, para os que acabaram de entrar, peço-lhes que desativem o som, o microfone. Para os que acabaram de entrar, peço-lhes que desativem o microfone. Sim, é só desativar. Quando for para falar, tem uma função para levantar a mão, eu vou dar a palavra, nessa altura vão ativar o microfone. Há um colega com o microfone ativado. Acredito que seja, não tem um nome aqui, é 8CNPGV. Bom, eu já desativei por ele. Mas peço que façam isso vocês próprios, porque senão tiram o meu foco, tá bem? Então fico aqui a fazer trabalhos instrumentais e perco o foco daquilo que vinha dizendo. Como dizia, as pessoas singulares têm a sua vida. E é preciso organizar essa vida em algum lugar. Falando assim de forma muito corrente, e depois vamos começar a colocar os termos de forma mais jurídica, este lugar onde nós temos a vida organizada, chamamos por casa. Ok? É onde temos a nossa vida organizada. É a nossa base central. É o ponto em que nos estabilizamos como pessoas. É verdade, vocês podem dizer, mas já quem não tem a casa, lá chegaremos. Mas a casa é o ponto de partida, é o ponto de conexão entre uma pessoa e um determinado lugar. É o lugar onde nós temos o nosso quartel-general. E este lugar não é indiferente para o direito. Porque reparem que o direito ele está estruturado de tal forma que, em muitas circunstâncias, o lugar onde estamos se revela importante para várias questões. Para saber, por exemplo, onde é que eu tenho que cumprir uma determinada obrigação. Imaginem que eu tenha pedido emprestado dinheiro a certa pessoa. Há um momento em que eu tenho que pagar o dinheiro que eu pedi emprestado. A questão que se coloca é, onde é que eu faço esse pagamento? Eu vivo em Maputo, a pessoa a quem pedi emprestado dinheiro está, imaginem, em Xai-Xai. E eu digo a ele, não, você tem que vir buscar o dinheiro cá em Maputo. Não é indiferente ele ter que vir a Maputo ou eu ter que ir a Xai-Xai para pagar. Ok? Ou então, imaginem um casal desavindo, não consegue garantir a manutenção do casamento e tem que se divorciar. Em que tribunal é que vão instaurar a ação? Como é que se definem as regras de competência dos tribunais? Quer para ações de divórcio, quer para ações de cobrança de dinheiro, tudo isso é preciso usar algum critério objetivo para a definição de regras de competência do tribunal, lugar de cumprimento das obrigações, e é aí onde o domicílio também aparece como importante, auxiliando os outros ramos de direito na operacionalização de outros institutos, quer a nível do direito substantivo, quer a nível do direito adjetivo, tá? Processual. Ora bem, nos artigos 82 e seguintes do Código Civil, vocês encontrarão a matéria relativa ao domicílio. Okay? Artigos 82 e seguintes do Código Civil. Mas antes disso, como dizia, neste momento, cada um de nós está num determinado lugar. Este lugar pode tanto ser a sua casa como não. Ora bem, o lugar em que cada um de nós está neste momento é o nosso paradeiro.
Qual é o meu paradeiro neste momento? Meu paradeiro neste momento é o meu escritório. Estou aqui. Rua José Mateus, número 20, terceiro andar direito. É o meu escritório, este é o meu paradeiro. Qual é o paradeiro do Armando Bango? Não sei, mas ele saberá. Eventualmente, se tivermos necessidade disso, podemos perguntar. José Sambo, Micas, Zefanias. Alguns aparece o nome do telemóvel, não é? Galaxy Grand Prime. Não é? Se pudessem depois configurar para que apareça o vosso nome, seria melhor. O paradeiro é o ponto em que a pessoa se encontra em determinado momento. O certo é que, para o direito, o paradeiro só é insuficiente. E o direito vai mais além. Está aquela coisa. Sim. O direito vai além. De tal forma que passa para o elemento, o segundo elemento que está acima do paradeiro, que é a residência. É aí onde entramos já para casa. Residência. E a residência tanto pode ser habitual, onde normalmente estamos. Reparem, não tem que necessariamente ser permanente, mas é habitual. Nós podemos ter saídas. Saímos de casa de manhã para o trabalho, ao fim do dia regressamos. Podemos sair para uma viagem de trabalho, levar uma semana fora e depois regressamos. Podemos sair para um curso. Imaginem, que vai levar os 6 meses fora de Moçambique, mas depois regressamos. Reparem que podemos ter saídas mais ou menos longas, mas nem por isso a nossa casa deixa de ser a nossa base central. Nem por isso a nossa casa deixa de ser aquele lugar onde temos a nossa vida estruturada. Como compreenderão, será diferente, por exemplo, do que acontece quando vamos a um hotel. Eu tenho que trabalhar na cidade da Beira e tenho que lá estar uma semana e tenho que hospedar-me num hotel. Aí, atenção, é o lugar onde estarei sim durante uma semana, mas eu não tenho lá uma permanência estável. Percebem? Eu não tenho uma permanência estável. A minha permanência lá é meramente acidental. É temporária. Só por alguns dias. E depois vou-me embora. Neste caso, é residência? Sim, é residência, mas não é habitual. É ocasional. Ok? É uma residência? Sim, é residência, mas é ocasional. E estes elementos, reparem, começamos por falar de paradeiro, o lugar onde a pessoa está em cada momento. Depois falamos de residência habitual, que é onde nós temos a nossa vida estruturada, com caráter de estabilidade, o tal ponto de conexão que, entre a pessoa e um determinado lugar, onde podemos ter saídas mais ou menos longas, mas é para lá que voltamos. Depois agora estamos a falar da residência ocasional, que, embora seja residência, mas não temos nela um caráter de estabilidade do ponto de vista de permanência. Pensem, por exemplo, imaginem, estão a ver artistas de circo. Os artistas de circo, eles podem, e aliás, normalmente é isso que fazem, viajam pelo mundo. Viajam pelo mundo. Hoje está em Moçambique a apresentar um programa, as suas peripécias, depois amanhã está no Zimbábue, semana seguinte está na África do Sul, depois viajam para a Europa. É uma digressão. E muitos deles acabam não tendo uma casa específica. E, portanto, onde estão, é aí onde estão. Umas vezes em tendas, outras vezes hospedados em hotéis. Ou seja, ele está aqui amanhã, depois está aqui depois da manhã. Está a ver? Não podemos falar aqui de estabilidade da sua permanência. Porquê? Porque ele está acidentalmente num determinado lugar, daí que é uma residência ocasional. Ora bem, vocês vão, tomem nota de um trabalho
que vão apresentar por escrito até a próxima sexta-feira, vão enviar por escrito até a próxima sexta-feira, que são as modalidades de domicílio. Eu depois vou escrever isso no grupo para consolidar, no grupo do WhatsApp, tá bem? Modalidades de domicílio. Vou já escrever aqui também a um campo para, como dizem aqui, bate-papo. Trabalho. Modalidades de domicílio. Prazo de envio. Sexta-feira. 19 horas. Eu coloco 19 horas para vocês porque são do pós-laboral. Vão reparar lá, já enviei por escrito, mas vou enviar também no grupo do WhatsApp para consolidar a informação. Ora bem, vamos então ao artigo 82 do Código Civil, onde encontramos o tratamento jurídico desta matéria. E vamos perceber também qual é o tratamento que o legislador reserva para aqueles que não têm residência habitual, não têm residência ocasional, ok? Como é que o legislador olha para esta situação? Porque reparem, o domicílio tem uma importância extrema. Se porventura, por exemplo, imaginem, Antônio tem necessidade de instaurar uma ação contra Bernardo. Instaura a ação num determinado tribunal. A primeira coisa que o tribunal vai fazer, a primeira necessidade que o tribunal terá, por via de regra, será informar ao Bernardo que determinada ação foi contra ele instaurada, convidando-lhe para, querendo deduzir a sua contestação, para garantir o contraditório, certo? O tribunal não pode decidir, por via de regra, sem ouvir as duas partes. Há uma que foi e submeteu a ação. Pronto, tudo bem. Mas como é que o tribunal chama a outra parte? Coloca anúncios no jornal? Faz anúncios na televisão? Hoje com as redes sociais, coloca nas redes sociais? Logicamente que não. Usamos o domicílio. É responsabilidade do autor indicar qual é o domicílio do réu. Com o domicílio, o tribunal vai, ao proferir o despacho de citação, vai concretizar a citação. Citação, vocês vão desenvolver mais tarde em processo civil, mas é a primeira chamada. Quando o tribunal chama pela primeira vez a parte contrária, o réu, para o processo, para responder, tem o nome de citação, para contestar. As chamadas subsequentes têm o nome de notificação. Mas ok, isto é uma nota de rodapé. É para o domicílio que é enviado. De tal forma que, por exemplo, eu estou a ir para casa, estou a ir para o trabalho, estou aí na rua e um oficial vê-me, conhece-me, sabe que eu é que sou a pessoa que deve ser notificada. Oh, Stélio Marroquim, ainda bem que lhe encontrei aí, tenho aqui uma coisa do tribunal para si, uma notificação. Epa, calma aí. Não. Isto não é na rua que se trata. Por vários motivos. Por vários motivos. Meu amigo, tem lá o domicílio para onde você deve ir. Qual é o lugar onde você tem que fazer essa citação? Se é um assunto pessoal, logicamente que, em princípio, será no meu domicílio voluntário geral, que já vamos ver no artigo 82 o que é que isto representa. Se é um assunto profissional, também será no domicílio profissional, que já vamos ver no artigo 83 o que é que isto representa, qual é a extensão. Já aconteceu há uns anos atrás, um oficial, que também há oficiais, em princípio poderão existir oficiais na vossa turma, e fazem bem ao continuar com os estudos. Um oficial viu na faculdade, no campus universitário, já lá tem uns seus 10 anos essa história. Oh, doutor Stalin, vem que eu encontro aqui, tenho uma notificação para si. Eu disse, oh, amigo, calma aí. Não é aqui que eu trato dessas questões. E reparem, isso não é um mero capricho. É que antes de assinar os documentos, nós temos que saber o que é que estamos a assinar. Se é um documento, então, do tribunal, um despacho do tribunal, uma certidão do tribunal, a nossa atenção deve ser maior ainda. Reparem, primeiro, você tem que saber de que é que se trata. 2,
Você está na rua, a andar. Ele não sabe qual é a sua pressa. Quais são as suas necessidades do momento. 2. Não, mas esse é seu constituinte ou cliente, como alguns dizem, de forma mais comercial. Esse é o seu constituinte. Não, calma aí. Ele pode ter vários advogados. E eu não sei se neste processo sou eu efetivamente o advogado ou não. Ok? Porque pode ser que não seja o processo que está comigo. Ou pode ser um cliente, até um constituinte que é meu, sim, é verdade, mas que aquele processo ele ainda não me confiou. Ou seja, há uma série de questões, entre muitas que podem passar por analisar o próprio documento, ler, não é nada seguro assinar documentos sem ler. Acho que a esta altura os senhores saberão disso, estando no pós-laboral, grande parte de vocês já trabalham e sabem que não é nada seguro assinar documentos sem ler. Temos que ler antes para saber o que é que estamos a assinar. O que quer dizer que temos que estar num lugar que nos dê algum conforto, alguma segurança, alguma tranquilidade de pensamento para fazer isso. E será o nosso domicílio, pessoal ou profissional, em função das matérias que estiverem em causa. Ora bem, vamos então para o artigo 82 do Código Civil. O número 1 do artigo 82 estabelece o seguinte: a pessoa tem domicílio no lugar da sua residência habitual. Esta é a regra. Domicílio voluntário geral. Voluntário na medida em que a vontade é relevante. A lei não impõe, ninguém impõe. As circunstâncias da vida podem impor? Sim, podem, mas são circunstâncias da vida. Não é a lei que o está a obrigar. Você pode viver num lugar que não gosta. Sim, não gosta, sim. Eventualmente tem que trabalhar mais, melhorar as suas condições de vida para que possa viver num lugar que você gosta. Mas nenhuma lei o está a obrigar a estar naquele lugar. O que quer dizer que é voluntário na medida em que não há uma imposição legal no sentido de você estar naquele lugar. É geral porque absorve a generalidade das questões que lhe dizem respeito, só cedendo nos casos em que há uma matéria especial e, portanto, a qual corresponde a um domicílio especial. E o artigo 82, número 1, ao estabelecer que a pessoa tem domicílio no lugar da sua residência habitual, já está a dizer muita coisa. Do ponto de vista do que estávamos a ver, imagine, se é um credor, a pessoa que deu emprestado dinheiro a outra pessoa, o devedor quer pagar. É no lugar da residência do credor, artigo 774 do Código Civil. Ok? Vocês vão verificar que o domicílio se projeta em quase todos os ramos do direito. É importante no momento da abertura da sucessão, direito das sucessões. A casa de família, vão lá ver direito da família. Já vimos a questão relativa às obrigações. Processo civil, processo laboral. Todas as disciplinas processuais têm necessidades de citar e notificar as partes e, portanto, mais uma vez, é o domicílio que permite operacionalizar isso. Entretanto, o artigo 82, o legislador começa por aquilo que julga ser o mais comum, que é que o indivíduo, ou pelo menos o expectável, que o indivíduo tenha uma residência habitual. Já vimos que é aquele centro estável em que a pessoa tem a sua vida organizada, tem lá a sua família, aquilo que normalmente chamamos de casa. Vou para casa. Mas, admitindo que possam existir pessoas que vivam de forma alternada. Ora está aqui, ora está ali, ora está aqui, aquilo, por vários motivos. Profissionais, por exemplo. O indivíduo pode ser alguém cuja empresa está em todo o país. Mas, entretanto, há 2 cidades em que ele tem que desenvolver a sua atividade. E, portanto, passa 15 dias em Maputo, outros 15 dias em Nampula, por exemplo. E para não estar aí a viver em hotéis e tal, ele tem uma casa em Maputo e tem uma casa em Nampula. Estou a falar casa dele. Ainda que esteja a arrendar, atenção,
Isso é um detalhe, parece irrelevante, mas alguém pode pensar, ah, não, como não é propriedade minha, então não é. Não, não. Está a arrendar, não interessa. Mesmo cá em Maputo, há pessoas que têm uma residência cá na cidade de Maputo e outra na cidade da Matola. Por quê? Por causa do problema do tráfego. Por quê? Porque ele não quer todos os dias acordar cedo, porque vive na Matola e trabalha em Maputo, não quer ter que acordar às 4 ou 5 para acordar, entrar para o carro, vir para cá. Logicamente, depois tomar banho, essas coisas todas, não é? E vir para Maputo para vir trabalhar e, portanto, não quer acordar muito cedo. Tem uma casa em Maputo, tem uma casa na cidade da Matola. Passa de segunda a sexta em Maputo, depois, sábado, domingo, ele e a família arrancam para Matola, onde passam o fim de semana. E os feriados. Repare, vão vivendo em 2 lugares. Isso é uma residência alternada. Reside alternadamente em 2 lugares. Isto está a avisar-me que em 10 minutos a nossa aula terminará. Então, vou aqui apressar alguns elementos. Esta residência alternada encontra tratamento na segunda parte do número 1 do artigo 82, onde se estabelece que, se residir alternadamente em diversos lugares, atenção, tem-se por domiciliado em qualquer deles. O que quer dizer que, se o oficial tem que notificar, tem que citar a pessoa, ele pode ir tanto para a casa de Maputo como para a casa de Matola. Logicamente que o domicílio as pessoas não inventam. Cabe ao autor indicar. É? Vamos para o número 2. O número 2 vem assumir ou assume que possam existir pessoas que não tenham residência habitual. Ora, se não tem residência habitual, como lidar com essas situações? E o número 2 estabelece o seguinte: na falta de residência habitual, considera-se domiciliada no lugar da sua residência ocasional. Ou, se esta residência ocasional não puder ser determinada, no lugar onde se encontrar. Ora bem, estamos a admitir já, estamos a entrar para o campo daquelas pessoas que não têm casa, não têm uma residência estável, não têm um lugar estável onde elas vivam, não têm uma residência habitual a que corresponderia por via de regra o domicílio voluntário geral. As necessidades de notificação, cumprimento das obrigações, definição de competência de tribunais, não deixam de se colocar relativamente a estas pessoas. Daí que também é importante definir qual é o domicílio voluntário geral, ainda que a título subsidiário ou supletivo, para essas pessoas. E o que se estabelece é, se não tem domicílio voluntário, não tem residência habitual, então vamos para o domicílio ocasional. Ah, está no hotel, vive num hotel um mês, depois no outro hotel outro mês. Onde ele estiver, hotel X ou Y, é ali que vamos considerar como sendo o seu domicílio. Porque uma semana está em casa de um primo, isso acontece a pessoas que não têm condições, e hoje vivem em casa de um familiar, depois amanhã em casa de outro familiar, é lá. Mas também pode não existir esse lugar. A tal residência ocasional. Neste caso, vamos para o paradeiro. Lembram-se quando iniciamos a nossa aula? Estávamos a falar do paradeiro. Ou seja, o lugar onde a pessoa se encontrar. Paradeiro. Aqui já não tem como escapar. Se é na rua, é na rua. Meu amigo, é aqui. Se está num restaurante, é lá. Ok? Ora bem, eu ia entrar para... Creio que ainda temos algum tempinho. Dá para entrar, sim, para... Temos ainda cerca de 6 minutos, dá para falar. Artigo 83, domicílio profissional. Repare, paralelamente à nossa vida pessoal, é comum, e até é isso que se espera das pessoas, que a partir de determinado momento possam começar a trabalhar para se sustentarem. Ora, neste trabalho, há um conjunto de situações que se podem desenvolver, desde as relativas à responsabilidade. Imagine, é advogado, perdeu o prazo, adormeceu e não apresentou a ação dentro do prazo devido.
e há uma pessoa prejudicada e quer lhe colocar em tribunal para exigir responsabilidade. É um assunto profissional. Para salvaguardar o foro pessoal, que até pode ter uma teia familiar larga, e não faz sentido estar no mesmo espaço, um espaço pessoal de relaxamento, de aconchego, até porque se repararem, se ligarmos isso à matéria relativa aos direitos de personalidade, vão perceber qual é o tratamento que o domicílio de uma pessoa tem, é o lugar da esfera privada do indivíduo, certo? E, portanto, vale a pena resguardá-lo. Se é um assunto profissional, vamos tratar no espaço também profissional. E o artigo 83 define o seguinte: a pessoa que exerce uma profissão tem, quanto às relações que a esta se referem, domicílio profissional no lugar onde a profissão é exercida. Eu, por exemplo, no preciso momento, estou no escritório onde trabalho como advogado. Todos os atos que eu pratico enquanto advogado é aqui que devem ser praticados, é aqui que eu tenho que ser notificado, é aqui que será tomado como relevante para efeitos de definição de competência dos tribunais, tudo que esteja relacionado com a advocacia, relativamente a mim. Se o indivíduo, imaginem, é um economista, é um sapateiro, também naquele lugar onde exerce. Agora, vocês podem dizer o seguinte: mas e se coincidir com o lugar onde ele vive? Então você tem o domicílio voluntário geral e o domicílio profissional no mesmo espaço. O que quer dizer que, quer as questões de natureza pessoal, quer as questões de natureza profissional, serão tratadas no mesmo lugar. Se o tribunal quer notificá-lo por um assunto profissional, se corresponde à sua casa, é lá para onde terá que ir. Número 2. Se exercer a profissão em lugares diversos, cada um deles constitui domicílio para as relações que lhe correspondem. O indivíduo tem 2 trabalhos. Ok? Tem 2 trabalhos. Então, se é advogado e simultaneamente, imaginem, é gestor de um restaurante. Quanto aos atos relativos à advocacia, é no escritório onde ele trabalha. Quanto aos atos relativos ao restaurante, alguém comeu, teve uma intoxicação alimentar, há que chamar o indivíduo, o tal gestor, o tal gerente, e quem é um advogado, gosta de culinária. Não é o meu caso, gosto noutra perspectiva, do utilizador e não de quem faz. Não vem para o escritório de advogados, vai para o restaurante. Ok? Ora bem, nós temos ainda algumas disposições por analisar. Por hoje, vamos parar por aqui. Como disse de início, na próxima aula, vamos começar por esclarecer as dúvidas que eventualmente tiverem depois de um estudo pessoal quanto a esta matéria que demos hoje. E depois continuamos com a exposição das matérias. Como vos disse, tem aqui ferramentas que nos permitem criar interação. Quem quiser falar tem a possibilidade de levantar a mão, há um dispositivo que permite levantar a mão e, nessa altura, dou-lhe a possibilidade, a oportunidade de poder colocar aquilo que é questão, pergunta, comentário que queira fazer. Ok? Então, esta é a primeira aula nesta plataforma. Assumo que as outras também podem colocar as dúvidas relativamente a outras matérias, não há problemas. Hoje são 11 colegas que estiveram, aliás, contando comigo, sim, está a contar comigo, somos 12 no total, o que quer dizer 11 estudantes e eu mais um. Já é um bom começo. Vamos ver se na próxima semana temos mais. Para tornar isso mais interativo, eu consigo ver aqui algumas pessoas, vocês conseguem ver-me, creio que vamos conseguir desenvolver aqui uma boa interação. Meus caros, ficamos hoje por aqui. Na próxima semana encontramos. Até breve.